Olá, eu sou o professor Gustavo e esta é a aula 4 do curso de AutoCAD para celular. Nesta aula nós vamos ver o comando círculo. Se você não acompanhou nenhuma aula, na primeira aula eu mostrei como baixar e instalar o aplicativo do AutoCAD para celular. Na segunda e na terceira eu mostrei como utilizar o comando line, usando coordenadas relativas e coordenadas absolutas. Na aula de hoje, então, eu vou mostrar para vocês toda a sequência aí do comando círculo. Aqui eu coloquei como que o comando círculo funciona. Vejam que aqui embaixo tem a pergunta: o que deseja fazer? Você escolhe desenhar, essa opção que está aqui. Aí vão aparecer para você algumas opções. Você escolhe a opção círculo. Depois de escolhido, ele vai colocar aqui, especificar o ponto central do círculo ou 3P, 2P, TTR. Existem então algumas formas de você fazer isso. Você pode desenhar especificando o ponto central ou escolhendo essas outras opções aqui, 3 pontos, 2 pontos, tangente, tangente e raio. Vamos lá, vamos fazer uma de cada vez para vocês verem. Vou começar dessa primeira aqui, ó. Ponto central para o círculo. Você vem com o cursor no ponto onde você quer especificar o ponto central e toca na tela. Ele passa a mostrar aqui para você embaixo, especificar o raio do círculo ou escolher a opção diâmetro. Eu vou colocar aqui primeiro, escolhendo o raio do círculo. Vamos fazer aqui o raio 10 e clicando em Enter. Vejam que ele fez um círculo para mim, cujo ponto central é onde eu coloquei o cursor, e quando eu coloquei o valor 10, ele mostrou um círculo de raio 10. Se eu quiser fazer pelo diâmetro, eu vou repetir a mesma sequência, ó. Desenhar, círculo, vou colocar o cursor no ponto central, vou tocar na tela. Agora, para usar o diâmetro, eu tenho que clicar aqui em diâmetro, ó. Essa opção aqui embaixo. Vou colocar o diâmetro de 10 para que vocês vejam a diferença de diâmetro e raio para quem não lembra exatamente como que funciona, né? Então, no da esquerda, eu coloquei o raio de 10, ou seja, o diâmetro ficou 20, o diâmetro é o dobro do raio. Aqui nesse do centro, eu coloquei o diâmetro de 10, portanto o raio é 5. Agora eu vou mostrar ainda uma terceira opção, quando eu especifico o ponto central para o círculo. Eu venho aqui em desenhar, círculo, vou escolher o canto dessa linha aqui, ó. Vou tocar na tela. Esse ponto que eu toquei é o centro do meu círculo. Vou escolher aqui o centro dessa linha. Vejam que ele fica num triângulo, o cursor ali, e vou dar um toque na tela. Ele usou a extremidade da linha como centro do meu círculo, e eu usei o centro da linha como raio. Então, vocês viram que eu posso fazer de diversas formas. Agora eu vou fazer uma outra opção, que é usando o 3P. Vou fazer o círculo lá, ó, desenhar. O início é sempre o mesmo, ó. Círculo. Vou escolher aqui 3P. É só clicar no quadradinho. Ele coloca aqui, ó, especificar o primeiro ponto do círculo. Toquei na tela. Agora ele coloca especificar o segundo ponto do círculo. Vou escolher um segundo ponto qualquer aqui, por exemplo, ó. E agora ele pede para especificar o terceiro ponto. Vejam que aonde eu colocar, ele vai criar o círculo, ó. Vou tocar aqui agora. Eu tenho aqui um círculo com 3 pontos quaisquer.
Quando que é mais necessário esse 3P? Quando eu tenho já 3 pontos definidos onde eu quero que o meu círculo passe. Por exemplo, aqui, ó, nesse triângulo que eu tenho desenhado, eu vou usar os 3 vértices como os 3 pontos que eu quero colocar, passando meu círculo por eles. Vou lá desenhar, círculo, 3P. Vou capturar esse primeiro ponto aqui, ó. Coloquei o meu cursor lá num vértice do triângulo. Toquei na tela. Outro ponto aqui, ó. Toquei na tela. E por fim, o terceiro ponto aqui, ó. Vejam que eu usei, nesse caso aqui, os 3 vértices do triângulo como os 3 pontos para definir o meu círculo. Então, quando que eu uso uma opção dessa ou quando eu uso uma opção dessa? Depende do meu desenho e do que eu quero, né? Eu tenho, por exemplo, aqui 2P. Eu posso fazer um círculo agora usando essa opção 2P. Novamente, venho em desenhar, círculo, vou clicar aqui na opção 2P. Vou colocar lá, ó, especificar a primeira extremidade do diâmetro do círculo. Vou clicar num ponto aqui qualquer. E o outro, tá vendo que ele usa o diâmetro agora? Aonde eu colocar, ele vai usar como segundo ponto do diâmetro. E vou colocar bem aqui assim, ó. Ele fez um círculo usando 2 pontos que determinam o diâmetro. Eu posso fazer a mesma coisa usando esse pentágono aqui como base, ó. Desenhar, círculo, 2P. Vou colocar o primeiro ponto aqui e o segundo ponto aqui, por exemplo, ó. Vejam que ele usou 2 vértices aqui do pentágono como base para o meu círculo. Posso usar qualquer ponto, ó. Vou fazer outros 2 para vocês verem a diferença, ó. 2P, vou pegar esse, por exemplo, e agora esse daqui, ó. Agora ele fez outro, utilizando 2 vértices um do lado do outro aqui, consecutivos, tá bom? Então aqui é como você usa a opção 2P. Para finalizar, eu tenho como que eu uso essa opção TTR. Eu venho aqui desenhar, círculo, e agora eu vou escolher TTR. Ele pede para mim lá, especificar o ponto no objeto da primeira tangente do círculo. Vou colocar aqui, por exemplo, ó. E vou dar um tocar. Agora vou colocar aqui, especificar o ponto no objeto da segunda tangente. Vou colocar essa outra linha aqui do quadrado como uma tangente. Usei primeiro a reta que está do lado aqui como tangente, vou usar essa daqui como tangente. E agora ele pede o quê? O raio do círculo. Eu clico aqui embaixo na linha de comando e vou colocar 10, por exemplo. E vou dar um Enter. O que ele fez aqui para mim? Ó? Um círculo, onde eu tenho aqui do lado esquerdo, tangenciando essa linha inclinada, tangencia essa lateral do quadrado e tem raio 10. Vou fazer de novo agora, usando um raio diferente, ó. Vou escolher o TTR, tangente, tangente, raio. Vou colocar aqui nessa linha, escolhendo ela como uma tangente. Vou escolher novamente esse lado como tangente do quadrado. E agora vou escolher aqui embaixo o raio 5. Vejam que ele fez um outro círculo com raio menor agora. As duas figuras, os 2 círculos, eu havia usado os mesmos traços como tangente, né? Os mesmos objetos como tangente. E agora eu só mudei o raio. Eu vou deixar para vocês, pessoal, alguns exercícios que eu vou mostrar aqui embaixo, para que vocês treinem como fazer o círculo usando essas 4 opções que nós fizemos.
No desenho 1, vocês vão usar a primeira opção que eu fiz aqui em cima, que era especificando o ponto central. Depois, primeiro vocês vão fazer usando um raio de 20 e depois um diâmetro de 32. Então, no desenho 1, vocês vão fazer 2 círculos, usando aquela primeira forma que eu mostrei para vocês. No desenho 2, no exercício 2, vocês vão usar a opção 2P, que são 2 pontos, fazendo um círculo que passe pelo centro e pela extremidade de uma linha de comprimento de 27. Essa linha de comprimento 27 pode ter qualquer inclinação. E como fazer? Lá na aula 1, ou melhor, lá na aula 2 e na aula 3, eu explico como fazer linhas. No caso, de várias formas, né? No desenho 3, vocês vão usar a forma através de 3 pontos. Faça um círculo que passe pelos 3 vértices de um triângulo equilátero de lado 15. Use o comando linha também. Ó. Aqui, por exemplo, eu tenho um triângulo equilátero com cada lado com 15. E por último, no desenho 4, vocês vão fazer um círculo que seja tangente a 2 lados de um quadrado, de lado 23, com um raio de 17. Então, vocês vão desenhar primeiro um quadrado, cada lado do quadrado com 23, e vocês vão fazer internamente a esse quadrado um círculo usando a opção TTR, tendo como raio 17. Então, eu vou deixar esses 4 exercícios aqui para vocês praticarem o que eu passei aqui em cima nessa aula. Beleza? Então é isso, pessoal. Se vocês ficaram com alguma dúvida, marquem aí nos comentários desse vídeo. Deixe o seu like, é muito importante para o crescimento do canal. E compartilhem com as pessoas que vocês acham que vão gostar desse conteúdo. E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Beleza? Agradeço a sua participação. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.